Você já parou para pensar como a oração e as promessas de Deus podem transformar sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis? Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado, buscando respostas ou apenas querendo renovar sua fé. A boa notícia é que o poder de Deus está mais perto do que você imagina. Não é algo distante ou reservado para poucos. É uma força que pode trazer paz, coragem e transformação para a sua realidade. Hoje, vamos descobrir como o nome de Jesus, a oração e as promessas das Escrituras podem ser aplicados de maneira prática para vencer medos, encontrar força e viver uma vida de fé inabalável. Imagine acordar todos os dias com a certeza de que não importa o que aconteça, Deus está ao seu lado. Parece bom demais? Então venha comigo e descubra como isso é possível. O nome de Jesus carrega uma força inigualável, um poder que transcende o entendimento humano. Não é apenas uma palavra, é uma ponte direta para a presença de Deus. Imagine você, em um momento de angústia, pronunciando esse nome com fé e sentindo uma paz instantânea. É como uma âncora que estabiliza o coração na tempestade. Mas para que esse poder se manifeste, é essencial pronunciá-lo com amor e respeito. Pense nisso. Quantas vezes usamos palavras sem refletir sobre o impacto delas? O nome de Jesus não é apenas para momentos de desespero. Ele é um lembrete diário da graça e da salvação. Quando acordar, experimente começar o dia dizendo: Jesus, guia meus passos hoje. Essa simples ação já pode transformar sua perspectiva, trazendo clareza e propósito para suas decisões. Respeitar o nome de Jesus significa reconhecer seu papel em nossas vidas. Não se trata apenas de pronunciar, mas de viver uma vida que reflita seus ensinamentos. Por exemplo, ao praticar o perdão, você demonstra que acredita no poder restaurador que ele representa. E não é maravilhoso saber que, ao agir assim, você está sendo uma luz para outros? Muitos subestimam o impacto de chamar por Jesus em momentos simples do dia. Ele não precisa ser convocado apenas em emergências. Imagine agradecer a ele ao final de um dia cansativo. Obrigado, Jesus, por estar comigo hoje. Esse hábito de gratidão transforma sua mente e fortalece sua fé, criando uma conexão mais profunda com Deus. Às vezes, usamos o nome de Jesus como uma última esperança, mas ele deve ser a nossa primeira escolha. Quando algo desafiante surgir, ao invés de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Tente dizer: Jesus, me ajude a ver o propósito nisso. Esse pequeno ajuste na abordagem pode mudar a forma como você enfrenta os desafios. Há um poder misterioso no simples ato de dizer Jesus. Cientistas podem não explicar, mas milhares de testemunhos mostram como esse nome acalma ansiedades e traz cura. Como no caso de Ana, uma mulher que, ao enfrentar um diagnóstico difícil, encontrou força ao orar incessantemente pelo nome de Jesus. E você já experimentou invocar esse nome com convicção? Uma dica prática: reserve um momento diário para refletir sobre o significado do nome de Jesus. Feche os olhos e diga: Jesus, eu confio em ti. Esse momento não precisa ser longo, mas deve ser sincero. Ele pode ser o intervalo de paz que você precisa em meio a uma rotina caótica. Quando ensinamos às crianças a importância de Jesus, estamos plantando sementes de fé que crescerão por toda a vida. Ensine-as a chamar por Ele não apenas quando estão com medo, mas também em momentos felizes. Jesus, obrigado por este dia de brincadeiras. É tão significativo quanto pedir ajuda. O uso desrespeitoso do nome de Jesus enfraquece nossa conexão espiritual. É como usar algo valioso de forma negligente. Pense nele como uma joia preciosa. Quanto mais cuidado você tiver, mais brilho ele terá em sua vida. Então, cuide para que esse nome seja sempre reverenciado. Alguns podem questionar: por que tanta ênfase no nome de Jesus?
A resposta é simples. Ele representa a plenitude de Deus. Ele é o reflexo do amor divino, da compaixão e da salvação. Quando você entende isso, passa a ver o mundo com olhos mais esperançosos. O nome de Jesus é também um convite à transformação. Quando pronunciado com fé, ele nos desafia a ser melhores, mais compassivos e mais humildes. Se você deseja uma mudança em sua vida, comece mudando a forma como se relaciona com esse nome. Trate-o como um amigo confiável, não como uma palavra mágica. Quer um exemplo prático? Na próxima vez que se sentir perdido, feche os olhos e diga: Jesus, me mostre o caminho. Não é sobre ouvir uma voz audível, mas sobre sentir uma direção, uma intuição que só Ele pode oferecer. Essa prática simples pode transformar até os dias mais confusos. Chamar o nome de Jesus também é uma forma de resistir ao medo. Quando o medo tentar dominar, diga em voz alta: Jesus, eu não estou sozinho. É como trazer luz para um quarto escuro. A confiança cresce, o medo diminui e a coragem se manifesta. Para aqueles que ainda duvidam, experimente. Teste o poder do nome de Jesus em situações cotidianas. Ao enfrentar um problema no trabalho, diga: Jesus, me dê sabedoria. Ao lidar com uma pessoa difícil, peça paciência a Ele. Você verá como as coisas começam a mudar. E por fim, lembre-se de que o nome de Jesus não é apenas uma palavra, é um compromisso. É um lembrete constante de que temos acesso à força mais poderosa do universo. Mas para acessar essa força, é necessário respeito, amor e uma fé inabalável. O medo é um visitante insistente, mas a mensagem de Deus nos convida a enfrentá-lo com coragem. Ele nos lembra que não fomos criados para viver em pânico, mas para caminhar com confiança. Imagine um pequeno barco em meio à tempestade. Por mais que os ventos soprem, ele não afunda se ancorado em algo firme. Deus é essa âncora que sustenta sua alma. Muitas vezes, permitimos que o medo nos paralise, impedindo-nos de seguir adiante. No entanto, Deus nos diz para confiarmos nele, mesmo quando tudo parece incerto. Um exemplo prático: pense em quando você está diante de uma decisão difícil. Ao invés de hesitar, ore e diga: Deus, eu confio que estás no controle. Essa entrega alivia a ansiedade. A coragem não é a ausência do medo, mas sim a escolha de avançar apesar dele. Deus nos equipa com força para enfrentar qualquer situação. Lembre-se de Davi, que enfrentou Golias. Ele não tinha garantias humanas de vitória, mas sua confiança em Deus o tornou destemido. E você, qual é o seu gigante hoje? Uma estratégia prática para vencer o medo é meditar nas promessas de Deus. Passagens como Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, são lembretes poderosos de que nunca estamos sozinhos. Leia essas promessas em voz alta quando o medo surgir e veja como elas fortalecem sua mente e coração. O medo também é uma oportunidade de crescimento. Quando confiamos em Deus, Ele transforma nossas fraquezas em força. Por exemplo, pense em alguém que supera o medo de falar em público ao orar por coragem antes de subir no palco. Deus usa nossos momentos de vulnerabilidade para mostrar seu poder. Outra forma de vencer o medo é cercar-se de pessoas que fortalecem sua fé. Compartilhe suas preocupações com amigos que também confiam em Deus. Uma palavra de encorajamento ou uma oração compartilhada pode ser o impulso que você precisa para enfrentar desafios. Lembre-se de que o medo é muitas vezes alimentado por pensamentos negativos. Substitua-os pela verdade. Em vez de dizer, eu não vou conseguir, declare, com Deus eu posso todas as coisas. Suas palavras têm poder. Escolha usá-las para construir coragem e não para alimentar o pânico. Há também momentos em que o medo nos ensina a depender mais de Deus. Imagine alguém que enfrenta uma doença grave e, nesse processo, descobre uma fé mais profunda.
Esse é o poder de Deus. Ele usa até mesmo nossos medos para nos aproximar dele. Oração é uma ferramenta poderosa contra o medo. Ao conversar com Deus, você abre espaço para que Ele renove sua mente e acalme seu coração. Experimente começar seu dia dizendo: Deus, me dá coragem para o que vier hoje. Essa simples oração pode mudar completamente sua perspectiva. Quando o medo tenta dominar, lembre-se de que Deus é maior do que qualquer situação. Ele já prometeu estar ao seu lado em todas as batalhas. Pense nisso como uma parceria. Você enfrenta o problema, mas Deus cuida do resultado. Essa confiança é libertadora. Um exercício prático para vencer o medo é listar tudo o que te preocupa e entregá-lo a Deus. Pegue um papel, escreva suas angústias e diga: Deus, eu confio isso em suas mãos. Depois, rasgue o papel como um símbolo de entrega. Esse gesto simples ajuda a visualizar sua fé em ação. Muitas vezes o medo nos faz esquecer quem somos em Deus. Você é amado, protegido e escolhido por Ele. Afirme isso todos os dias. Eu sou filho de Deus e não há nada que Ele não possa fazer por mim. Essa declaração de identidade fortalece sua confiança e reduz o poder do medo. Enfrentar o medo também envolve ação. Por exemplo, se você tem medo de falhar em algo novo, dê o primeiro passo confiando que Deus está com você. Ele não espera perfeição, apenas fé. Lembre-se de que cada passo de coragem é um testemunho da sua confiança nele. Às vezes, vencer o medo é um processo. E está tudo bem. Deus é paciente e caminha conosco em cada etapa. Mesmo que você dê pequenos passos, como orar mais frequentemente ou confiar em pequenas decisões, saiba que está avançando na direção certa. E por fim, nunca se esqueça: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Esse é o seu lembrete diário de que você é capaz de enfrentar qualquer coisa com Ele ao seu lado. Agora, que tal explorar o que mais Deus tem a dizer sobre transformação espiritual? A transformação espiritual é um processo contínuo e profundo, onde Deus molda nosso caráter para refletir seus valores. É como uma planta que, ao ser regada diariamente, cresce forte e saudável. Da mesma forma, ao buscarmos a presença de Deus, somos renovados. Você já sentiu aquela sensação de alívio após um momento sincero de oração? Isso é o início da transformação. A mudança espiritual não acontece de forma automática. Ela exige intencionalidade e disposição para crescer. Imagine alguém que decide melhorar sua saúde. A jornada começa com pequenas escolhas, como beber mais água ou caminhar diariamente. No plano espiritual, decisões como ler a Bíblia ou reservar tempo para a oração funcionam como esses passos iniciais. Transformar-se espiritualmente é permitir que Deus renove sua mente e coração. Isso significa abandonar pensamentos negativos e abraçar uma nova perspectiva. Por exemplo, ao invés de pensar, nunca vou mudar, declare, Deus está trabalhando em mim. Essa mudança na mentalidade é um marco na caminhada da fé. Um dos sinais de transformação espiritual é a capacidade de perdoar. Embora não seja fácil, perdoar traz liberdade. Pense na história de José, que perdoou seus irmãos após anos de sofrimento. Esse gesto não só curou suas feridas emocionais, mas também restaurou relacionamentos. E você, há alguém que Deus está te chamando para perdoar? A transformação espiritual também se reflete em nossas ações. Deus nos chama a sermos luz no mundo, e isso começa com atitudes simples. Um gesto de bondade, como ajudar alguém em necessidade ou ouvir com atenção, pode ser a forma como você expressa o amor de Deus aos outros. Pequenas ações geram grandes impactos. Outra forma de transformação é aprender a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Isso pode ser desafiador, especialmente em momentos difíceis.
Mas quando entregamos nossas preocupações a Ele, encontramos uma paz que excede o entendimento. Experimente dizer: Deus, eu não entendo tudo, mas confio em você. Essa entrega fortalece sua fé. Transformar-se espiritualmente também significa abandonar velhos hábitos que nos afastam de Deus. Se algo em sua vida não contribui para seu crescimento espiritual, é hora de deixá-lo para trás. Pode ser um pensamento, uma atitude ou até mesmo um comportamento. Substitua o que te prende pelo que te aproxima de Deus. A transformação acontece no dia a dia e não apenas em momentos grandiosos. Por isso, esteja atento às pequenas oportunidades de crescer. Pode ser ao agradecer por algo simples, como um dia ensolarado, ou ao ajudar alguém sem esperar nada em troca. Esses momentos são sementes plantadas no jardim do seu coração. Deus usa diferentes ferramentas para nos transformar, como sua palavra, pessoas ao nosso redor e até mesmo os desafios que enfrentamos. Um exemplo prático: uma situação difícil no trabalho pode ser a forma como ele ensina paciência e resiliência. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que posso aprender com isso? A transformação espiritual também exige disciplina. Reservar um tempo diário para orar ou meditar nas Escrituras não é fácil, mas é essencial. Pense nisso como treinar sua mente e coração para ouvir a voz de Deus. Assim como um atleta treina para uma competição, você também deve se preparar para os desafios espirituais. Quando permitimos que Deus nos transforme, Ele nos equipa para ajudar os outros. Imagine alguém que superou o medo através da fé. Essa pessoa agora pode encorajar outros que enfrentam situações semelhantes. Sua transformação não é apenas para você, mas para impactar aqueles ao seu redor. O processo de mudança pode ser desconfortável, mas é necessário. Pense na lagarta que se transforma em borboleta. Ela precisa passar por um casulo apertado antes de voar livremente. Da mesma forma, Deus usa momentos difíceis para moldar nosso caráter e nos preparar para algo maior. A transformação espiritual também traz alegria. À medida que você se aproxima de Deus, começa a experimentar uma paz e felicidade que não dependem das circunstâncias. Essa alegria é uma evidência do fruto do Espírito em sua vida. E quem não deseja viver com mais alegria? Um exercício prático para promover sua transformação é escrever um diário espiritual. Nele, você pode registrar orações, versículos que impactaram você ou lições aprendidas. Ao revisar essas anotações, verá o quanto Deus tem trabalhado em sua vida. Essa prática ajuda a reforçar sua fé. E por fim, nunca subestime o poder da transformação espiritual. Quando permitimos que Deus guie nosso caminho, Ele nos leva a lugares que jamais imaginamos. Está pronto para aprofundar sua conexão com Ele? Vamos explorar juntos o poder da oração e como ela nos conecta ainda mais a Deus. A oração é mais do que palavras ditas ao vento. É uma conversa direta com Deus. Pense nisso como ligar para um amigo íntimo que sempre ouve e entende. Não importa se suas palavras são simples ou eloquentes. Deus se importa com a sinceridade do seu coração. Já experimentou começar o dia com uma oração breve, pedindo orientação e paz? O poder da oração vai além do que podemos imaginar. É através dela que encontramos força nos momentos de fraqueza. Por exemplo, quando alguém enfrenta um desafio inesperado, como uma notícia difícil no trabalho, a oração pode trazer clareza e calma. Apenas dizer, Deus me ajude, já é um ato de fé poderoso. Muitas vezes, achamos que orar significa apenas pedir algo a Deus. Mas a oração é também um momento de agradecimento e reflexão. Tire um tempo para agradecer pelas bênçãos diárias, como saúde, família e até pequenas conquistas.
Esse hábito de gratidão transforma sua perspectiva e abre espaço para novas bênçãos. Há algo quase mágico na consistência da oração. Quando você ora regularmente, começa a perceber mudanças sutis em sua vida, mais paciência, menos ansiedade e maior confiança em Deus. É como regar uma planta diariamente. Os frutos não aparecem de imediato, mas a transformação é inevitável. Um aspecto essencial da oração é saber ouvir. Nem sempre Deus responde com palavras audíveis, mas Ele fala através da sua paz, de circunstâncias ou até mesmo de outras pessoas. Quando estiver em oração, reserve alguns momentos em silêncio, permitindo que Deus revele sua vontade. A oração também fortalece nossa relação com Deus. Quanto mais tempo você passa em sua presença, mais íntimo se torna esse relacionamento. Pense nisso como cultivar uma amizade. Quanto mais conversas, mais forte o vínculo. Deus deseja esse tipo de proximidade com você. Para muitos, a oração é um refúgio nos momentos difíceis. Imagine alguém enfrentando a perda de um ente querido. Nessas horas, orar é como encontrar um abraço invisível, um consolo que só Deus pode oferecer. Ele promete estar perto dos que têm o coração quebrantado, e sua presença é um bálsamo para a dor. A oração também nos ajuda a tomar decisões importantes. Quando estamos confusos sobre qual caminho seguir, pedir orientação a Deus pode trazer clareza. Um exemplo: antes de aceitar um novo trabalho ou mudar de cidade, ore e peça sabedoria. Deus sempre responde, seja com paz no coração ou com portas que se abrem ou fecham. É importante lembrar que a oração não precisa ser longa para ser eficaz. Uma frase simples como "Deus cuida de mim" pode ser tão poderosa quanto uma oração de 1 hora. O que importa é a sinceridade com que você fala. Não se preocupe com palavras bonitas. Deus conhece seu coração. A oração também pode ser feita em qualquer lugar e a qualquer momento. Enquanto dirige, trabalha ou até durante uma caminhada, você pode conversar com Deus. Essa prática constante cria um senso de conexão que transforma até os dias mais comuns em oportunidades de fé. Quando oramos, muitas vezes não vemos os resultados imediatamente e isso pode nos desanimar. Mas lembre-se, Deus trabalha no tempo certo. Pense em um agricultor que planta sementes. Ele não vê os frutos no mesmo dia, mas confia no processo. Assim também é com nossas orações. Orar em grupo é outra forma poderosa de experimentar a presença de Deus. Quando 2 ou mais pessoas se unem em oração, há uma força especial. Que tal convidar um amigo ou familiar para orar junto? Esse ato fortalece laços e traz uma sensação única de comunhão. A oração também é uma ferramenta de proteção espiritual. Ao começar seu dia pedindo a Deus que guarde sua mente e coração, você se prepara para enfrentar desafios. Experimente dizer: Deus, cubra-me com sua proteção hoje. Esse simples ato pode fazer toda a diferença. Uma prática que pode enriquecer suas orações é incluir versículos bíblicos. Use as palavras da Escritura como base para suas conversas com Deus. Por exemplo, ao sentir medo, ore com Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E por fim, nunca subestime o poder transformador da oração. Ela não apenas muda circunstâncias, mas também transforma você. Está pronto para descobrir as promessas incríveis que as Escrituras revelam sobre a fidelidade de Deus? Vamos explorar isso agora. As promessas de Deus nas Escrituras são como cartas de amor escritas especialmente para você. Cada palavra é um lembrete do cuidado, da provisão e da fidelidade divina. Pense em Salmos 91:4, onde Deus promete ser um abrigo seguro. É como estar embaixo de um guarda-chuva em meio a uma tempestade. Sua proteção nunca falha. Uma das promessas mais reconfortantes está em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
Essa paz não depende de circunstâncias, mas vem diretamente de Deus. Imagine enfrentar um dia cheio de desafios e ainda assim sentir uma calma inexplicável. Essa é a paz que Jesus oferece a cada um de nós. A Bíblia também nos garante que Deus cuida de todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz: Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas. Isso significa que não importa o que falte, Deus está sempre pronto para prover. Já experimentou orar por algo específico e ver como Deus abriu uma porta inesperada? Outra promessa poderosa é a de que nunca estamos sozinhos. Em Isaías 41:10, Deus declara: Não temas, porque eu sou contigo. Pense nisso. O Criador do universo caminha ao seu lado em cada momento. Quando se sentir isolado, lembre-se de que Ele nunca o abandona. As Escrituras também nos garantem vitória sobre os desafios. Romanos 8:37 afirma: Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas que Deus nos dá força para superá-las. Qual desafio você está enfrentando agora? Lembre-se de que a vitória já está prometida. Deus também promete renovar nossas forças quando estamos cansados. Isaías 40:31 diz: Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. É como recarregar uma bateria espiritual. Quando a vida parecer exaustiva, volte-se para Deus e encontre renovação. Uma das promessas mais inspiradoras é a de que Deus transforma tudo para o nosso bem. Romanos 8:28 diz: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo situações difíceis podem se tornar oportunidades de crescimento. Você consegue lembrar de um momento em que algo que parecia ruim acabou trazendo uma bênção inesperada? Deus também promete sabedoria àqueles que pedem. Tiago 1:5 afirma: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. Em decisões difíceis, como mudar de emprego ou lidar com um problema familiar, ore por sabedoria e confie que Deus guiará seus passos. Em tempos de tribulação, Deus promete consolo. Mateus 5:4 diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso não apenas nos conforta, mas também nos lembra que Deus está presente até nos momentos de dor. Sua mão está sempre estendida para nos levantar. As promessas de Deus também incluem prosperidade espiritual. Jeremias 29:11 diz: Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperar e não de causar dano. Essa prosperidade não se limita a bens materiais, mas envolve paz, propósito e alegria na jornada da vida. Deus promete força nos momentos de fraqueza. Em 2 Coríntios 12:9, ele diz: Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pense nisso como um lembrete de que não precisamos ser perfeitos. É na nossa vulnerabilidade que Deus trabalha. Uma das promessas mais preciosas é a de que Deus ouve nossas orações. 1 João 5,14 diz: Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Saber que o Criador do Universo presta atenção às nossas palavras é profundamente reconfortante. Que tal reservar um momento hoje para agradecer por essa atenção divina? A promessa de perdão também é central na Bíblia. 1 João 1,9 declara: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso nos dá a liberdade de recomeçar, independentemente de nossos erros. Você já experimentou a leveza que vem com o perdão de Deus? Deus também promete um futuro eterno para aqueles que creem nele. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa nos dá esperança e propósito, mesmo diante da incerteza da vida. Por fim, as promessas das Escrituras nos convidam a confiar mais em Deus. Elas nos lembram de sua fidelidade, amor e poder infinito.
Pronto para explorar como essas verdades podem moldar sua vida diária e aprofundar sua conexão com Ele? E agora, depois de mergulharmos nas verdades profundas sobre o poder do nome de Jesus, a força da oração e as promessas das Escrituras, que passos você está disposto a dar? Será que é o momento de finalmente confiar mais em Deus e permitir que Ele transforme sua vida? A decisão está em suas mãos, e ela pode começar com algo simples, como uma oração sincera ou uma leitura da Bíblia feita com o coração aberto. Mas lembre-se, conhecimento sem ação não traz mudança. Então, como você vai aplicar tudo isso? Que tal começar com um pequeno desafio? Separe 5 minutos do seu dia, em silêncio, para refletir sobre tudo o que aprendeu aqui. Depois pergunte-se: estou realmente vivendo o que acredito? Essa simples prática pode ser o início de algo poderoso. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Juntos, podemos crescer na fé e espalhar essa mensagem de transformação para o mundo. Que tal começar hoje?